Sejam todos bem-vindos a mais um programa, nosso terceiro episódio desse podcast maravilhoso. Você precisa falar com a gente. Eu sou Thiago Oliver e quero dizer pra você, Cassiane Godin, que eu preciso falar com você. A gente só encontra aqui nessa mesa, não estamos tendo tempo de conversar sobre os problemas que eu preciso mesmo conversar com você. Tem aqui uma lista. Eu também preciso falar, e eu acho que a gente pode falar de um tema muito importante hoje, que é um tema que nos atravessa a todos, que é o tema da procrastinação. Quem nunca procrastinou que atire a primeira pedra? Ai, meu Deus, eu já tenho aqui algumas áreas da minha vida que, infelizmente, eu encaro isso aí, tenho esse probleminha que é a procrastinação. E não é um problema só meu nem seu, né, Cassie? Não. A gente sabe que muitos alunos, muitas pessoas chegam pra gente e dizem: como é que eu faço? Não consigo entregar, não tô conseguindo ser produtivo. E agora, como é que eu faço? Vamos conversar sobre isso, né? Vamos tratar desse assunto. Vamos. E pra auxiliar a gente nesse processo aqui, a gente recebeu um áudio de uma querida aluna nossa, muito maravilhosa, né? E a gente vai soltar esse áudio aqui pra vocês ouvirem também, pra gente iniciar o bate-papo sobre procrastinação. Vamos lá? Oi, Cassie, eu Thiago. Comecei a acompanhar o podcast de vocês e tô amando. Eu preciso falar com vocês hoje sobre procrastinação, né? Que assim, tá segurando de evoluir no trabalho, e eu queria saber o que eu posso fazer, como que eu posso lidar com isso. Primeiro, mandar um beijo para essa querida, dizer obrigado por participar do nosso programa, e você que está nos ouvindo também deve mandar um áudio pra gente, um WhatsApp, com o que você precisa conversar com a gente. Exatamente. Isa, um beijo pra você. E essa questão da procrastinação, como a gente disse, é uma questão muito que acaba assoberbando muita gente. Então a gente vai começar a falar que a procrastinação não precisa ser tão demonizada, não precisa ser tão temida, né? A procrastinação é uma estratégia evolutiva que acabou, né, sendo utilizada para economia de energia. Lembra que lá no primeiro episódio a gente acabou falando que esse cérebro vive para economizar energia para que ele possa sobreviver. E aí a procrastinação vem justamente nessa lógica de que muitas vezes eu preciso economizar energia, né? Evitar o desconforto para que eu possa ter condição de lidar com isso depois. Só que muita gente acaba escorregando nesse processo e fazendo da procrastinação um hábito. Então o que a gente quer falar aqui não é da procrastinação sadia, não é do ócio criativo, que é muito importante, né? Também não queremos pregar aqui para vocês a produtividade tóxica. Não queremos levantar a bandeira de que você precisa ser produtivo o tempo inteiro. A procrastinação, ela começa a ser um problema quando eu começo a evitar de fazer coisas que são importantes, que me seguram de crescer no trabalho, na faculdade. E infelizmente me parece que porque algumas vezes a gente consegue. Sabe, Ti, quando a gente era estudante e aí tinha um trabalho para entregar, e aí infelizmente a gente fazia correndo, dava certo. Aquilo, o processo de dar certo, o processo de receber a maior nota, mesmo tendo feito sem tanta condição, faz com que esse hábito da procrastinação seja reforçado. É o que a gente chama de adrenalina, né? Tem muita gente que funciona na adrenalina. E essa adrenalina muitas vezes vem do deixar para depois. E aí ele acredita que fazendo na pressão, só quando o chefe pede ou quando não tenho mais prazos, eu consigo produzir melhor. O que a gente não sabe é que isso vai criando uma crosta, vamos pensar assim, que vai nos condicionando a procrastinar, ou seja, a adiar, muitas vezes não fazer, deixar para depois coisas que são importantes e, como você falou, Cassie, otimizar o nosso tempo para que nós tenhamos mais tempo para outras coisas que também são importantes, como o descanso, como o lazer, como o encontro com um amigo ou a própria produtividade dentro do ambiente de trabalho. Porque a gente tem que pensar esse assunto, né, discutir procrastinação a partir da produtividade, essa cobrança que o nosso século traz muito forte, né, de sermos produtivos, de entregarmos mais. Mas uma preocupação nossa
Nós não queremos fazer disso, né, criar uma ansiedade em você por pensar que eu preciso vencer a procrastinação somente para entregar mais e mais e mais. Não é isso. É otimizar seu tempo, é aproveitar melhor o seu tempo, é você se encontrar se sentindo realizado por conseguir realizar as suas tarefas e as suas atividades. Tem uma ressaca, como a gente falou, né? Digamos assim, você procrastina, evita o desconforto, não lida com aquilo. Quando chega na última hora, você faz no modo, né, de sobrevivência. Sim. Que é complicadíssimo viver nesse lugar, gente. Viver no modo sobrevivência é muito exaustivo emocionalmente. Né? E fisicamente. Fisicamente. Essa descarga de adrenalina, como você falou, acaba maltratando muito a pessoa. E aí ela acaba, infelizmente, adquirindo isso como hábito. E aí a mentalidade dela funciona dessa mesma forma para tudo. Ela pode fazer naquele momento, mas ela acaba adiando. E ela usa isso como estratégia para tudo, né? E isso acaba impedindo que ela se destaque em outros lugares, trabalho, estudo. E essa lógica de comprar créditos é uma lógica que eu gosto muito. Comprar créditos de tempo. O que é comprar créditos de tempo? É quando você vai utilizar essa condição de antecipar tarefas para que você possa, quando você precisar desse espaço de tempo, você ter condição. Até de adoecer, né? Até de falar assim, não, eu não vou trabalhar hoje porque eu adoeci, eu tô gripada. Se eu deixei tudo para depois, vai chegar nessa oportunidade e você não tem como descansar. Não vai ter condição de parar. Por quê? Porque você está atolado de inúmeras tarefas que poderiam ser feitas antes. E é interessante a gente também pensar a procrastinação a partir de vários motivos, não é? Como você está trazendo. Pode ser por uma questão de motivação, e aí, se eu não me sinto motivado, eu procrastino. Não é? Pode ser também pela desorganização. Eu sou uma pessoa desorganizada. Então, naturalmente, eu vou deixando as coisas para depois, ou para outro dia, ou não realizando. Ou simplesmente pode ser porque eu considero aquela tarefa desagradável. Isso. Aí vem aquela conversa que a gente estava tendo. Nem tudo que eu preciso realizar quer dizer que seja agradável. Isso. Existem processos que eles precisam ser cumpridos. Exato. E nem sempre eles são os que eu mais gosto de fazer, aqueles que me dão mais prazer. Pelo contrário, o que acontece é que a gente precisa entender que a vida adulta é cheia desses convites, né? E que ser um adulto significa que nem sempre a gente faz o que a gente gosta. É aquela lógica lá do primeiro episódio ainda sobre amar o que faz ou fazer o que ama. Nem sempre a gente vai amar, né? A gente vai fazer só o que a gente ama. A gente vai fazer muitas coisas que a gente não gosta e que são necessárias serem feitas. Por exemplo, né? Eu sou diretor de marketing e dentro do marketing existem várias áreas. Tem uma área que eu posso não gostar tanto, mas está dentro das minhas funções e eu preciso executá-la. Então nem tudo que está dentro das suas funções de trabalho, de relacionamento familiar, relacionamento amoroso, a gente ama, adora, vamos dizer assim, mas a gente precisa executar. Exatamente. E essa lógica de compreender que comportamento é algo voluntário, você não precisa ter vontade para fazer o que é importante. Você precisa primeiro parar e fazer o que é necessário ser feito. E aí vem aquela estratégia dos 2 minutos que você falava, Sim. Né? Porque quando eu começo a fazer algo, eu só vou fazer isso aqui por 2 minutos. Eu acabo indo no embalo, essa é a tendência. E quando eu faço isso, a ideia é que o meu dia ele comece com uma sensação de produtividade. Porque eu começo resolvendo várias pequenas coisas, eu me sinto produtivo e isso me impele a fazer mais. Essa dica é super importante dos 2 minutos. Se no seu trabalho, na sua vida, nos afazeres de casa, existem coisas que você pode resolver em um curto espaço de tempo, em 2 minutos, 3 minutos, pare e realize. Se você consegue fazer isso rapidamente, faça, porque aí você adia de deixar isso para depois e acabar esquecendo, né, Cassie? Então é muito importante essa dica, tá, gente? Se você pode fazer em 2 minutos, vai e faça. E aí, para você que é líder, para você que é gestor, essa dica se aplica ainda mais. Se outras pessoas dependem de você para realizarem as suas atividades, para o decorrer do trabalho,
libere-as. E como é que eu faço isso? Resolvendo aquelas situações que precisam ser urgentes, precisam ser prioridades logo no início do dia, logo nas primeiras horas de trabalho. Muito bom. A gente faz logo o que vai desafogar, né, liberar as outras pessoas para que a gente possa ter condição de dar conta das nossas questões. Perfeito. Cassie, sintomas. Se a gente pudesse listar aqui os sintomas da procrastinação, para quem está ouvindo a gente agora, parar aí um minutinho e pensar, né? Ouvir com calma esses sintomas e tentar identificar se esses sintomas estão na sua vida. Vamos listar aqui os sintomas. Vamos. Você está procrastinando quando você adia o que é importante. Você está procrastinando quando você sabe que aquilo é importante para o seu trabalho, para sua carreira, para sua família, para o seu relacionamento, para sua saúde. A gente falava de academia mais cedo, né? E quando você adia o que é importante, né? Isso é procrastinação. Quando não é procrastinação, quando você percebe que na verdade é uma falta de tempo, não é? É uma falta de organização, mas também uma falta de tempo. Às vezes a gente olha para algumas agendas, como eu vejo a sua agenda que é corrida, e eu penso, não cabe mais nada. Se você colocar qualquer coisa ali, acabou. Vamos colocar um exemplo prático. Eu quero fazer inglês. É um desejo, mas infelizmente eu não consigo hoje, dentro das minhas atividades, e aí eu também preciso priorizar minha família, priorizar o lazer, encaixar o inglês. Então, eu não estou procrastinando. Não. Eu estou adiando um desejo. Exatamente. Seria Você isso? está adiando, né? Claro que no momento que você colocar isso como prioridade, por exemplo, a gente poderia não estar gravando esse episódio, Sim. né? Exemplo, são escolhas. E no meu dia de sábado, eu poderia estar fazendo o meu curso de inglês. Mas nesse momento, eu estou priorizando a minha saúde. Um outro sintoma, Cass, que eu acho que acontece muito hoje, principalmente com o avanço da tecnologia, são as distrações constantes, né? E aí a gente tem um exemplo que eu acho que todo mundo vai se identificar um pouquinho, que é distrair com a rede social. Porque às vezes a gente começa a olhar, quando a gente vê, já passou 40 minutos, passou 1 hora e você passou muito tempo da sua vida só observando coisas que talvez não sejam tão interessantes. E não são, porque normalmente a gente vai para a rede social e a gente se compara muito. Dificilmente a gente tem uma relação tão sadia com a rede social a ponto de saber que eu não posso comparar o palco dos outros, né, com o meu backstage, né, digamos assim. Às vezes eu vejo muito isso, você olha para um lado, você olha para o outro e fala, meu Deus, eu não tenho esse relacionamento, eu não tenho esse corpo, eu não tenho esse sucesso na profissão, eu queria ser dessa forma. E aí você, ao invés de tomar uma decisão de ser mais proativo no que você precisa fazer para chegar onde você deseja, o que eu vejo é um sentimento de culpa, é um sentimento de sobrecarga, é um sentimento de angústia crescente, né? Nessa lógica da comparação. Perfeito. Tem uma outra lógica também que você pode estar dizendo assim, mas eu olho a rede social para me distrair, porque a gente também tem esse momento ótimo, mas a gente quer trazer a questão da procrastinação não somente no entretenimento que não é produtivo, porque existem outras formas de também você acrescentar, né? E aí vem aquele lance da produtividade. Uma outra distração que pode acontecer muito, principalmente no ambiente de trabalho, é aquele colega que quer parar o dia para conversar um assunto pessoal por horas e horas e horas. E ele senta na sua mesa e você fica até constrangido, sem saber dizer assim, ei, eu preciso realizar essa atividade. Como é que eu ajo diante disso? Então essa é uma distração que acontece muito. Exato, e eu percebo que as pessoas estão muito anestesiadas, né? As pessoas estão muito vivendo numa lógica de precisar se anestesiar para que elas saiam da realidade da própria vida. Então elas acabam passando horas na rede social, acabam se anestesiando com séries, filmes, para não encarar a realidade, não fazer o que tem que ser feito. Então acho que perceber se você faz isso nesse momento, você que está nos ouvindo agora, perceber, eu faço isso. Quais são as coisas que eu tenho mais dificuldade de lidar? Como é que eu posso, né? E aí a gente já vai caminhando para as estratégias de como resolver esse processo. Como é que eu posso fazer com que essas estratégias, ou melhor, fazer com que essas atividades se tornem mais agradáveis, né? Então, você realmente tem que fazer isso. Isso é algo importante, é algo para sua carreira, sua família, sua saúde. Então, isso é inegociável. Então, tornar algumas coisas inegociáveis, entender que o comportamento é voluntário, ou seja, eu posso fazer mesmo sem vontade, é uma condição fundamental para você começar a sair da procrastinação. Perfeito. Um outro ponto para a gente agir mais rapidinho, não é? É se sentir sobrecarregado,
Porque às vezes, da mesma forma que você pode adiar, tem pessoas que vão assumindo compromissos. E elas vão assumindo muitos compromissos. Eu já fui assim. Tudo eu dizia sim, tudo eu dizia sim. Quando eu menos esperava, eu não estava realizando nenhuma coisa, nem outra. E esse é um dos problemas que podem causar uma procrastinação, porque causa um cansaço em você a partir da preocupação se vai conseguir realizar ou não. E aí você vai se bloqueando e vai impedindo de que você avance. Perfeito. Tá. Vamos pensar aqui algumas estratégias importantes para tentar solucionar o problema da procrastinação. Primeiro ponto é saber se é procrastinação mesmo ou é falta de tempo, né? Ou é falta de prioridade. Aquilo é algo que não é importante para você. Alguém disse que é importante. Exemplo, nesse momento você precisa fazer o inglês, mas isso não se encaixa nesse momento da minha vida. Nesse momento eu não tenho nem o recurso financeiro, nem o tempo. Então, nesse momento eu não posso dizer que eu estou procrastinando isso, porque isso ainda não é uma prioridade. Isso é algo que é importante, gente? Né, para o mundo globalizado, para nossa carreira, enfim. Mas às vezes, naquele momento, aquilo não se encaixa. Então, também é necessário entender o que é procrastinação e o que é falta de tempo realmente. Uma outra estratégia é estabeleça metas e prazos. E aí eu quero chamar a atenção para a gente não pensar metas mirabolantes. Para vencer a procrastinação, eu tenho que começar aos poucos, como você falou. Eu vou me beneficiar, né? Vou me dar um presentinho ali, uma recompensa depois daquilo que eu conquistei. Exemplo, quero voltar aos treinos, quero voltar à academia. E essa é uma questão minha mesmo, eu procrastino muito nesse ponto. Se tem qualquer outra coisa que eu considere mais importante ou que eu possa justificar a minha ausência na academia, porque é importante para a saúde, é importante para o sono, para o condicionamento físico, eu já coloco outra coisa no lugar. Então comece aos poucos, estabeleça metas, agora sim metas bem definidas, não é? Quero ir para a academia. Não, vamos fechar um pouquinho, vou para a academia segundas, terças e quartas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, vou fazer 40 minutos, vou trabalhar tal exercício. Isso. Não é isso? Perfeito. Metas bem definidas com prazos estabelecidos. Que é o método SMART, né? Que a gente falou no episódio passado. Então, depois de estabelecer metas e prazos, você vai identificar e tentar eliminar mais as distrações. Então, no celular, a gente tem vários recursos para limitar o uso de aplicativos, inclusive. Né? Você pode colocar um limitador de tempo para usar o WhatsApp, para usar Instagram, para usar LinkedIn, ou quaisquer que sejam as distrações que você estiver tendo. Então, você pode limitar esse uso do celular. Outra coisa, quando você estiver estudando e trabalhando, coloca o telefone longe de você, no silencioso, porque você vai ter que levantar para pegar o celular de novo, né? Então, fazer isso é uma estratégia para que você possa eliminar as distrações, ou pelo menos diminuir bastante, para que você consiga completar suas tarefas. Quarta estratégia, aí eu vou pedir a você para visitar o episódio 2, né? Faça um plano de ação, use o método SMART, para que você possa ir realizando aqueles objetivos dentro de um planejamento. E olha, galera, uma dica muito importante. Acordou, tá ali na cama, pega o celular, bloco de notas, faz uma listinha daquilo que você precisa realizar naquele dia. Começa assim, né? Isso. Devagar e vai realizando passo a passo. Então, se nas primeiras 4 horas do dia, né, no meu primeiro turno, manhã, eu preciso realizar tal atividade, lista. E porque você vai olhar e você também vai condicionar o seu cérebro a buscar realizar aquela atividade. Exatamente. E aí, conseguiu se dar uma recompensa, né? Conseguiu, você vai fazer algo que você queira, que você goste. Isso não precisa envolver dinheiro. Recompensa sempre vai ser comer alguma coisa. Basta. Um cupcake, um doce. Um doce, pronto. Então, gente, já sabemos como agradar o professor Thiago, né? Uma outra técnica que eu utilizo, que eu gosto bastante, é a técnica Pomodoro, né? Então, a gente vai deixar aqui na tela alguns links, né? E também na descrição desse vídeo, alguns links para você utilizar o Pomodoro online gratuitamente. Então, você não precisa comprar aquele tomatinho, aquele timer, não. Hoje tem sites que fazem essa contagem de tempo, que na verdade, o que é a técnica Pomodoro? É você dividir o tempo em blocos, né? E aí você vai definir. A técnica tradicional é 25 minutos de foco constante e 5 minutos de intervalo.
Mas você que está começando, pode colocar isso para 10 minutos de foco constante, 2 minutos, né, na distração, fazendo algo que você queira. Então, você pode ir crescendo nessa questão do tempo e do foco para que você possa ter mais produtividade no seu dia. Outra técnica, outra estratégia, encontre motivação. Não é? Eu estava conversando outro dia que quando eu estava solteiro, era uma motivação para ir para academia. Então você não, meninos, você quer ir lá malhar para ficar chamando a atenção das pessoas e tal, mas não é essa motivação que a gente está falando não, que é zoeira literalmente, tá? Busque motivação. Mas isso também é uma motivação. Isso também é um motivo. E relacionamento é pro seu amor. Fica cada vez melhor pra você mesmo, sempre, lógico. Mas também pra agradar aquela pessoa que você ama. Exato. Mas a motivação pode vir de várias formas, né? Eu quero conquistar algo na minha vida, eu quero melhorar no meu trabalho, eu quero entregar mais, eu quero ser visto pelo meu chefe com mais produtividade, porque eu estou sonhando com um cargo maior. Então, é preciso ter foco, estabelecendo aí a partir dessas conquistas que são tão importantes na nossa vida, em todas as áreas. Exatamente. E motivação, lembrando que vem de necessidade. Então, você vai se conectar com o que é importante para você. Eu sempre peço aos meus clientes de mentoria que eles façam uma foto mental, né? Essa foto mental é para se conectar com os motivos. Então, eu tenho a minha foto mental, Ti. Eu tenho uma foto que é eu atendendo, né? E aí me formar em psicologia para começar a atender. E aí eu estou atendendo pacientes e nesse momento eu me vejo em Paris, né? Muito maravilhosa, tomando um café na Champs-Élysées. Ali numa cafeteria muito chique, um café chique com um croissant, né? Não fazer isso atendendo, viu, gente? Mas eu já me sinto nesse lugar como psicóloga. E nesse lugar eu também sinto que eu tenho uma liberdade geográfica, que é algo que eu sonho há bastante tempo. E estou trabalhando para isso. E eu já me vejo nesse lugar. Então eu vejo claramente essa cena. Eu sentada nesse café e olhando para a Torre Eiffel. E eu também já lhe vejo. Agora que você descreveu, com certeza eu lhe vejo. E eu vou começar a construir essa minha imagem, essa minha fotografia, que é muito importante. Para você se conectar com os seus motivos. Pode muito ser a casa de praia. Não é? Ah, que delícia. Gente, outra estratégia importante, né, é a gente buscar ajuda. A Cassie acabou de falar aqui de mentoria, né? Nem sempre a gente consegue sozinho. Isso é importantíssimo que a gente entenda. Eu sei que a gente pode, eu sei que a gente deve, mas muitas das vezes é pesado. E aí a gente precisa pedir ajuda mesmo. Precisa de alguém um pouco mais experiente, que já passou por algumas coisas e que pode dar pra gente aí o caminho das pedras, como a gente fala, né? E aí, gente, já finalizando nessa mesma lógica, né? Entender que comportamento é algo voluntário, a gente não precisa ter vontade para fazer o que é importante pra gente, mas o que a gente pode fazer também é tornar aquela atividade que a gente precisa fazer um pouco mais agradável. Então, eu preciso passar ferro, eu preciso terminar um relatório chato, eu vou escutar uma música, eu vou chamar um amigo para estar comigo ali do lado, né? Eu vou colocar uma roupa confortável, eu vou me conceder uma gratificação caso eu consiga fazer isso. Então, tudo isso é muito importante. Sim, e aí a gente quer deixar 2 dicas muito, muito importantes, além de todas essas que a gente trouxe nesse programa. Esse tema é muito sério, né? Muitas pessoas estão angustiadas porque elas não conseguem vencer a procrastinação, né? Nesse sentido que a gente chama aqui mais negativo. E aí, essa construção, essa conquista, ela é contínua, né? Entenda, não é tentando uma vez e talvez voltando ali a procrastinar que tá tudo resolvido. Não. Continuamente, todos os dias, de pouco em pouco, você vai vencendo, vai se recompensando e vai conseguindo, de certa forma, ser mais produtivo, entregar mais e ter mais tempo para você também. Exatamente. E a gente não poderia finalizar sem falar de quem apoia a gente aqui nesse programa. Então eu quero falar e destacar o trabalho da Riqueza Garage, que é a oficina que cuida dos nossos carros. Então mandar um abraço para todo o pessoal da Riqueza, que eu espero que estejam assistindo. A Riqueza fica ali no Sobradinho, super central, um equipamento maravilhoso, muito pensado e preparado para cuidar de você e do seu carro. Eu particularmente sou apaixonado pelaquela empresa. E aí, até falar aqui é redundante pra mim.
A gente é suspeito porque a gente contribuiu muito, né, Sim. no processo de criação de algumas coisas deles. Então a gente viu a Riqueza se desenvolver. Então pra gente é um orgulho que eles também sejam patrocinadores desse programa. Sim. Queremos também falar da Intervídeos, nossos meninos que cuidam aqui desse podcast, mas eles trabalham com muitas outras ações, principalmente a sua festa, o seu evento, o seu aniversário, o seu evento empresarial, equipe completa num processo de captação, num processo de edição, transformando o seu evento em uma memória inesquecível. Muito bom. Inclusive, gente, se vocês não estão sabendo, mas agora eu vou contar a vocês, são eles que vão fazer todo o registro do casamento de Thiago. Meu Deus. Eu tô sabendo agora que eu vou casar da noite pro dia. Olha, é fake news. Essa notícia, vou casar, mas essa notícia de agora é fake news. Agora, com certeza, meninos, no casamento. E no céu tá aqui, né? Cassiane, hoje. Eu tô achando que você tá mais perto do altar. Eu acho também, viu? Já fica aqui, ó. Já fica aqui. E não esquecer da Marcante, esse espaço incrível aqui, mas não somente para podcast, para produção de áudio. Você que é empresário, que tem que produzir aí seu spot, seu jingle e seu vídeo publicitário também. A Marcante tem um serviço de excelência para você. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!